Estamos de volta com o Band Cidade em Entrevista, que neste sábado recebe o novo coordenador-geral dos Conselheiros Tutelares de Manaus, Marcos Lima da Cunha. Marcos, eu gostaria de abordar com você agora a questão dos requisitos, né? Quando uma pessoa que tenha interesse de ser conselheiro tutelar, quais são os requisitos para essa pessoa poder concorrer a uma vaga? Os requisitos são básicos. Ele precisa ser maior de 21 anos de idade, morar no mínimo 2 anos no município e ter a sua idoneidade comprovada. Esses são os pré-requisitos básicos. Comprovado esses requisitos básicos, o CMDCA é o órgão que vai puxar a eleição, fiscalizado pelo Ministério Público, e a pessoa vai ter que comprovar isso com documentos, apresentar os documentos, enfim, ele vai ter o seu nome publicado no Diário Oficial. Em Manaus, nós temos a prova, que é uma questão que faz tipo um crivo, separa. Você acaba tirando uma grande parcela, um monte de pessoas que às vezes vêm aventurar e acaba pegando pessoas com preparo maior. E a prova em Manaus, na época da eleição, praticamente 2 anos atrás, nós tínhamos quase 600 inscritos, passaram 90. E aí, esses são os requisitos mínimos. Maior de 21 anos de idade, morar no mínimo 2 anos no município e ter a sua idoneidade comprovada. Quando que está prevista a nova eleição? A nova eleição, o mandato de um conselheiro era de 3 anos. Com a nova lei que foi aprovada, o mandato de conselheiro passou a ser agora 4 anos. Então a eleição para conselheiro é depois das eleições para presidente da República. Ou seja, será em 2015, na segunda semana de outubro de 2015. E aí, mais nas proximidades, vai ser feita toda uma divulgação para as pessoas interessadas. É preciso que com 30 dias antes se divulgue um edital para a sociedade, informando que estão abertas as inscrições para quem queira concorrer ao cargo de conselheiro tutelar. E as pessoas que são aprovadas nesse concurso, digamos assim, após isso, elas recebem algum tipo de treinamento, já que elas vão atuar, né, com legislação? Olha, ao passar na prova, o conselheiro não garantiu ainda a vaga dele como conselheiro. Ele passou num requisito, documentação, prova, agora vem o requisito mais difícil, que é o voto. Uhum. O voto para conselheiro, ele é um voto fechado, é um voto facultativo. Depois que ele avança, conseguiu o objetivo de ser eleito, o CMDCA vai providenciar uma capacitação para aquele novo conselheiro tutelar, para que, ao sair dessa capacitação, ele possa ter, no mínimo, um pouco de conhecimento para poder exercer. Agora, é claro, essa capacitação tem que ser continuada. E nessa nova gestão, a gente vai buscar capacitação para os nossos conselheiros. O conselheiro, às vezes, ele é, na grande maioria da comunidade, mas às vezes ele não vem com conhecimento substancial. E você lidar com crianças e adolescentes, você precisa ter conhecimento técnico. Você precisa não só conhecer o Estatuto, você precisa conhecer a nossa Constituição brasileira, precisa conhecer o Código Civil, o Código Penal, enfim, para que o conselheiro possa trabalhar para defender os direitos das crianças e adolescentes. De forma mais efetiva, né? Hoje são 45 conselheiros, né, atuando em Manaus em 9 conselhos tutelares. 9 conselhos tutelares são suficientes para atender a demanda de menores aqui na cidade? Olha, a lei diz que para cada 100 mil habitantes tem que ter um conselho. Então, se você for pegar, hoje nós temos uma população de mais de 2 milhões de habitantes só em Manaus. Isso quer dizer que, no mínimo, nós teríamos que ter 20 conselhos tutelares em Manaus. Então, um conselheiro hoje está trabalhando por 3 praticamente. Enfim, mas essa é uma realidade praticamente de todas as capitais, né? Um número mais reduzido mesmo. Nessa questão aí, nós até precisamos do apoio da imprensa, da sociedade em geral, para que possa provocar os nossos gestores, para que possam ter esse olhar, para que possam ter essa consciência. O Conselho Tutelar não é inimigo de prefeito, não é inimigo de governador, enfim, ele é um parceiro, ele é um braço dentro dessas instituições. Uhum. Então hoje nós temos 9 conselhos dentro de Manaus, funcionando com conselheiros que às vezes doam, se integram às vezes literalmente. Nós temos conselheiros cansados emocionalmente falando, porque lidar com situações que às vezes tem conselheiro que ele não suporta, às vezes. Nós temos conselheiros que estão sendo acompanhados por psicólogo, nós temos conselheiros às vezes que
pede, às vezes, para não vir trabalhar, porque às vezes não tem condições psicológicas para atender. Às vezes você lidar com situações no cotidiano que é muito delicado para você lidar. Então nós temos conselheiros hoje muito cansados, mas mesmo cansados, não deixam de exercer o seu papel, a sua função com afinco, com força, com zelo para poder prover, para poder avançar no objetivo para o qual ele foi designado. É uma atividade que exige bastante dedicação mesmo. E quando o Conselho Tutelar participa dessas blitzes maiores, a gente percebe que no ano passado mesmo ocorreu um fato desse, né? Houve uma blitz em que mais ou menos 50 crianças e adolescentes acabaram sendo recolhidas da rua porque estavam em situação de vulnerabilidade social. Porém, houve uma falta de vagas no abrigo que deveria acolher essas crianças. Na época, a secretária de Assistência Social afirmou que isso iria ser refeito, iria ser feita uma reforma, uma ampliação de vagas. Como é que está a realidade hoje com relação aos abrigos aqui na capital? Ainda faltam vagas para receber essas crianças? Em cima da sua pergunta, se você for passar hoje no calçadão da Bola da Suframa, o que antes era um local de baderna, de consumo de droga, de prostituição, você passa hoje não tem mais. E aquilo ali foi algo provocado pelo Conselho Tutelar. E essa situação a gente vai estender por dentro da cidade, ligada juntamente com o Ministério Público da questão do ato infracional, cuidar da questão infracional, juntamente com o juizado, para que a gente possa, recentemente saiu na imprensa também, na Zona Leste, ali aquela situação que está, a gente vai trabalhar em cima disso. Dentro dessa questão do abrigo, é importante que se diga que tudo que se vai fazer nessas operações, que todos os membros da rede de proteção estejam informados. Houve, segundo informações que eu pude ver, houve equívoco de informações. Mas hoje a secretária já está trabalhando para providenciar 2 casas de acolhimento, ou seja, não é casa de acolhimento, é casa de passagem. O SAI já está sendo tirado dali e a secretária já está tudo organizado, já foi feita licitação, já tem dinheiro para fazer, ela já está provendo 2 casas para que isso não aconteça mais. Que nesse caso as crianças são recolhidas e depois devem ser liberadas com a presença dos responsáveis? Olha, não só com a presença dos responsáveis. Às vezes nós precisamos que o Ministério Público seja informado, que o juizado seja informado de uma determinada situação. Às vezes o pai vai lá e libera, mas só que às vezes tem uma situação mais delicada. Mesmo essa criança sendo liberada com a presença do pai, essa criança vai precisar passar essa criança ou esse adolescente vai precisar passar por um acompanhamento psicossocial, pelo acompanhamento do Conselho Tutelar, para que aquela situação, aquela realidade não torne mais a acontecer. Mas de antemão, o SAI, que é o Serviço de Acolhimento Institucional, a secretária garantiu, conversamos com ela e 2 casas já estão sendo providenciadas de acordo com o que foi solicitado. Isso foi uma solicitação feita não só pelos conselheiros tutelares, mas também foi um pedido do Ministério Público do Trabalho e a secretária que estava chegando, não tinha uma realidade, um conhecimento afinco do que estava acontecendo, mas quando soube do fato, tentou logo prover para poder resolver todos os percalços que existiam dentro dessa pergunta que nos fez. E a gente percebe que quando existe um trabalho maior, né, desse porte, existe toda uma rede de entidades, de órgãos, e essa comunicação entre os órgãos é essencial. Quando há ruído, há o problema realmente, né? Eu olho da seguinte forma, o Conselho Tutelar ele é integrante de uma rede de proteção. Essa rede ela é uma rede muito grande. Cada elemento dessa rede tem o seu papel. Papel às vezes muito simples, mas aquele papel é fundamental para poder garantir os direitos da criança e adolescente. A mídia deu destaque na questão do SAI, mas eu gostaria que a imprensa também desse destaque que no calçadão ninguém tem mais baderna lá. E se tornar a acontecer, o Conselho Tutelar está monitorando, está acompanhando para que isso não aconteça mais. Tá certo. Agora, só para a gente concluir, Marcos, esse ano é um ano de Copa e os conselhos tutelares aqui de Manaus também vão ter um papel fundamental, porque a gente vai ter uma movimentação muito grande aí de menores no Mundial, né? Como é que o Conselho está se preparando para atuar no período da Copa do Mundo aqui em Manaus? Eu até brinquei com um colega que ele disseram, na Copa eu quero estar assistindo a Copa, né? A Copa no Brasil e tal, uma vez que teve Copa no Brasil, muitos de nós não éramos nem nascidos. Alguns pensaram, rapaz, eu queria estar assistindo a Copa.
Mas dentro dessa questão da Copa, o Conselho Tutelar vai estar atento, principalmente a questão de exploração sexual, juntamente com o juizado, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, o Conselho Tutelar vai estar atuando de maneira substancial e de forma inteligente para poder proteger e resguardar as crianças e adolescentes da nossa cidade. Nós estamos aí com uma proposta para que os conselheiros tutelares recebam capacitação na questão de inglês, espanhol, para poder lidar com o turista que vai estar dentro da cidade. Às vezes para prestar uma informação, para dar um esclarecimento, para tirar uma dúvida. E nós vamos buscar essa capacitação na área de, não só de inglês, não só de espanhol, mas também de ter uma abordagem com o turista, de forma que o turista possa olhar para a nossa cidade e depois retornar. Porque esse turista na cidade, ele não é problema para a gente. É um sucesso, porque vai gerar receita para o município, vai gerar qualidade de vida para muitas outras pessoas que aí estão. Tá certo, então. Marcos Lima da Cunha, que é o novo coordenador-geral dos Conselheiros Tutelares de Manaus. Obrigada pela sua entrevista. Boa tarde. A gente que agradece e se coloca à disposição, não só de você, mas também de toda a sociedade. Tá certo, então. Bom trabalho para você. E você aí de casa, uma boa tarde. A gente volta a se encontrar na segunda-feira no Band Cidade, a partir de 5:50 da noite. Até lá.